A gente vai seguir falando sobre o projeto de lei da anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. A gente vai receber aqui, já está na tela conosco, o deputado federal Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, que é líder da oposição na Câmara. Meu boa tarde ao senhor, deputado. Foi anunciado, enfim, que a bancada do PL, o líder do seu partido, Sóstenes Cavalcante, conseguiu a maioria dos deputados, pelo menos 257, já falou até um pouco mais de 260, em apoio à urgência da anistia. Uma coisa é a urgência, outra coisa é o mérito. Mas queria que o senhor nos contasse, então, a partir de agora, qual vai ser a próxima ação política dos defensores do projeto de lei da anistia? É pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta, a colocar em pauta, em votação no plenário? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Theo, a todos que nos assistem. Olha, a anistia é uma pauta nacional, é uma pauta que não é mais da direita. Nós estamos falando de um cenário que precisa ser resolvido o quanto antes para que a gente possa virar a página, que a gente possa realmente ter o confronto aos assuntos que são importantes para desenvolver o país. E isso ficou retratado, mesmo com toda a ação do governo, mesmo sabendo que o Centrão está alinhado, agora menos, mas ainda alinhado ao governo, e nós já estamos com cerca de 270 assinaturas. Estamos chegando próximo a 270 assinaturas, e eu não tenho dúvida que esse número só vai aumentar. Nós temos um diálogo franco, responsável, com o deputado Hugo Motta, presidente da Câmara. Já tínhamos esta responsabilidade de deixar claro para ele as prioridades da direita, seja para liberdade individuais, seja pela livre expressão, seja a pauta da anistia. Temos pessoas que estão presas há 2 anos, pessoas que não tinham arma, pessoas que não mataram ninguém, pessoas que não cometeram crimes e mesmo assim estão aí sendo condenadas, muitas a 17 anos, mais do que estuprador, mais que homicida. Enfim, fazendo esta introdução, eu quero dizer que sim, a nossa intenção agora com as assinaturas, tirando a pressão das lideranças, mostrando a responsabilidade que a gente tem com o povo brasileiro, é que agora, com a maioria da Câmara Federal, esta pauta entre para plenário o mais rápido possível. Sabemos da viagem internacional que ele está fazendo, mas na semana do dia 20, mais precisamente dia 22 a 24, a gente quer pautar esse projeto que para nós é importante, para o Brasil é importante. E eu não tenho dúvida, como eu disse anteriormente, que temos voto para isso. Oi, deputado. Boa tarde. Obrigada por estar conosco. Deputado, eu gostaria de sentir... O senhor é líder da oposição, portanto, uma liderança muito ouvida, muito importante e que dialoga bem também com o presidente da casa, Hugo Motta. Gostaria de entender, então, assim... Pelo seu diálogo com ele, pelo que o senhor está sentindo, era só uma questão de conseguir o número de assinaturas ou precisa de algo mais para convencê-lo a pautar a urgência do projeto? Boa pergunta, Débora. Como eu disse, assim, o Hugo Motta tem as suas responsabilidades com o campo da esquerda, né? Ventila-se que pode ser a questão da vaga ao Tribunal de Contas da União, e também tinha um diálogo franco, e foi por este motivo que não lançamos candidato, que entendíamos que o nome dele era um nome centrado, equilibrado para pautar pautas da esquerda, da direita e do centro, e a nossa pauta principal também era a questão da anistia. Ele já tinha sinalizado que queria construir, né, uma forma mais, digamos assim, confortável para pautar a anistia. Nós já tínhamos o compromisso com alguns líderes de partido, presidentes de partido, como o PSD, Progressista, Republicano, Podemos, e a gente agora tem, efetivamente, de forma clara, no CPF, mais do que o necessário para pautar uma urgência. E como eu disse anteriormente, estamos chegando cada vez mais aí parlamentares querendo se somar a esse pedido. Então agora a gente acredita que está bem confortável. Nós vamos, logicamente, dialogar também sobre essa questão das penas. A anistia,
ela por si só já seria necessário, já que nós acreditamos que houve por parte de alguns a depredação de patrimônio público, que é uma pena que não chega a 2 anos, e muitos já cumpriram, inclusive em regime fechado, ou seja, tem que ser uma anistia ampla, mas vamos conversar com o presidente Hugo Motta, já temos o acordo com vários líderes partidários, como esse que citei, e agora já está maduro, Débora e Yuri. Nós temos condições, como eu disse anteriormente, de avançar em pautas importantes. A anistia já aconteceu na década de 70. Hoje nós não podemos ter vermelho e azul, esquerda, direita. Nós precisamos pensar em Brasil. E nesse sentido, é uma pauta que já está madura, que precisa ser aprovada. E eu acredito que o presidente Hugo Motta já está confortável com as estratégias que nós conseguimos como oposição, por meio do PL, por meio de líderes. E eu não tenho dúvida que na semana do dia 20, isso a gente vai avançar e quem sabe já pautar para votação em plenário. Deputado, deixa eu trazer o Theo Cury, como o senhor já anunciou ao nos saudar aqui, que vai participar da entrevista. Theo Cury, o deputado Luciano Zucco te ouve. Deputado, boa tarde. De que maneira o texto vai ser trabalhado a partir desse momento? A gente deu informação, outros veículos também deram, sobre o ex-presidente ter pedido uma revisão nesse texto. Imagino, muito provavelmente, para evitar eventuais resistências também à tramitação e à discussão do mérito do texto. Queria entender, na prática, o que pode mudar no texto e qual que vai ser, até para quem está acompanhando a gente poder entender, qual que vai ser a ideia e o que o texto vai apresentar, quais serão essas mudanças e quem será impactado caso esse texto de fato seja aprovado. Boa tarde. Boa tarde, Theo. Perfeita análise. Theo, a gente precisa entender que o fato principal é a existência de injustiças. Não houve dosimetria, não houve uma individualidade da pena, não houve o devido processo legal, os advogados foram desrespeitados. Nós estamos falando realmente de uma perseguição política. Já entendemos também que poderia ter sido tratado em primeira instância. Enfim, são vários pontos que amadureceram a pauta. Não só o caso da Débora, que por um batom numa estátua que foi lavada em meia hora, tinha uma condenação inicial de 17 anos. Então é importante salientar, são vários fatos que trouxeram a essa maturidade. Como, por exemplo, infelizmente, a morte do Clezão, que tinha um pedido da PGR para um regime domiciliar e que não foi atendido. Infelizmente, Clezão veio a óbito. Estou fazendo essa introdução para dizer que nós temos que deixar claro que o 8 de janeiro tem que ser tratado como um ato de uma revolta popular, de um levante no sentido ali de estar descontente com o resultado das eleições, ok, mas que não houve nenhum tipo de golpe, como a narrativa da esquerda tentou mostrar. E agora, com a anistia, nós vamos enterrar esse termo. E termo que já foi enterrado pelo ministro da Defesa, Múcio, pelo Marco Aurélio de Freitas, ex-ministro do STF, pelo próprio Gilmar Mendes, que no Brasil ele fica calado, mas nas suas palestras por Portugal, deixou claro também que não houve golpe algum. Nesse sentido, o texto que foi apresentado ainda do deputado Vitor Hugo é um texto mais amplo, trata de datas que não estão, digamos assim, neste espectro do que está sendo tratado. Então a gente vai trabalhar com a relatoria, existe a possibilidade de trazer um texto substitutivo, e nesse sentido nós vamos escutar os partidos, mas há um entendimento, é importante falar para todos que nos assistem, que essas pessoas envolvidas no 8 de janeiro não cometeram crime algum de golpe. Ou seja, alguns nem crime cometeram. Outros então poucos, o foco é deterioração sim, dano ao patrimônio. Tá. Exatamente, Theo. É isso aí, é isso mesmo. A ideia é caracterizar aqueles que depredaram, dano ao patrimônio, e muitos deles estão presos há 2 anos, né? Então a gente tem que ter o entendimento que essas pessoas não têm que estar mais presas. E os outros, muito menos, condenados a 12, 13, 14 anos de prisão. Então esse vai ser o entendimento. Foi nesse sentido que o presidente Bolsonaro sempre se preocupou em tirar essas pessoas que estão sendo condenadas injustamente. Deputado, o senhor colocou, entendo esse ponto que o senhor coloca, que as pessoas teriam cometido
dano ao patrimônio, alguma delas. Um dos argumentos que foi colocado, foi exposto ali pelo ministro Alexandre de Moraes na análise da denúncia, quando ele exibiu aquele vídeo, quando a primeira turma estava analisando a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 outras pessoas que se tornaram réus, ele coloca que primeiro houve um rompimento da barreira policial, um desrespeito à autoridade policial que havia isolado a Praça dos Três Poderes. E ele faz a conexão que como o senhor chamou, este levante popular, esta revolta, ocorreu num contexto de questionamento sistemático do sistema eleitoral, o sistema eleitoral que colocou todos os congressistas, todos os eleitos para cargos executivos naquela eleição de 2022, no seu estado, aqui no estado de São Paulo, na presidência da República, por aquele mesmo sistema. Por que, na sua avaliação, o Congresso Nacional, que foi atacado naquele 8 de janeiro, as dependências nos quais os senhores trabalham diariamente foi depredada, por que isso deve ser relevado, né? Se a casa de vocês foi atacada daquela forma, tanto quanto o Palácio do Planalto, tanto quanto o Supremo Tribunal Federal, com níveis de gravidade diferentes, mas houve um ataque à casa que representa o povo brasileiro, que é o Congresso Nacional. Yuri, tu sabe o respeito que eu tenho por ti, mas eu vou te fazer uma pergunta. Se a camisa é vermelha, é protesto. Se a camisa é verde e amarela, é golpe. Por que o MST, que fez tanto ou pior que esses manifestantes, não ficou ninguém preso uma semana? O MST depredou da mesma forma, queimou ministérios, machucou policiais e não ficaram uma semana preso. Yuri, mas é camisa vermelha? Pode. Então eu quero deixar muito claro, nós sabemos que inclusive temos ainda muito a se investigar. Seu Flávio Dino, que não liberou as câmeras, seu ministro Alexandre de Moraes, que sofre críticas contumazes de ministros, ex-ministros como Marco Aurélio, outros parlamentares, outros magistrados, porque ele é delegado, ele é promotor, ele é investigador, ele é vítima. Desculpa, quem é o ministro Alexandre de Moraes para falar que passaram pelas polícias? Mas o MST faz isso toda hora. Fez no meu estado do Rio Grande do Sul, quando matou um policial militar degolado. Eu sinceramente, eu gostaria muito que a gente tivesse o entendimento, o equilíbrio para saber que o fato que aconteceu, o dano ao patrimônio, deve sim ser analisado, mas não pode se chamar de golpe, gente. Ontem mesmo, alguns indígenas foram para cima da polícia, teve até uma parlamentar que tomou um gás-pimenta na cara. Tudo isso são protestos errados, mas sinceramente, eu gostaria que tivesse a clareza dos fatos, sem exército, sem marinha, sem aeronáutica, sem polícia, sem armas, sem uma liderança. Que golpe é esse? Então, vamos que sejam imputadas responsabilidades aos que eles cometeram e não que se politize esquerda contra direita. Como eu disse anteriormente, tem muita coisa que esse governo tem que fazer pela frente do que ficar escondendo nessa cortina de fumaça uma polêmica, já que os seus escândalos cada vez aparecem mais. Deputado, tenho aqui uma pergunta para o senhor. O próprio Jair Bolsonaro, ele costuma avaliar que deve acabar sendo condenado pelo Supremo Tribunal Federal, já que ele diz que é uma condenação política e fruto de uma perseguição política, segundo a avaliação dele, do entorno dele. Neste caso, ele está sendo apontado, foi tornado réu como ali um dos mentores desse suposto golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. Minha pergunta para o senhor, considerando esse contexto, Jair Bolsonaro, se de fato for condenado, também merece uma anistia? Débora, eu vou ser muito franco, não vou titubear. Condenado por quê? Por qual fato? Por 11 delações diferentes uma da outra? O fruto do CID ter ficado preso hoje foi arquivado, que eram os cartões de vacina. Vamos pensar um pouquinho o que está acontecendo? Vamos pensar um pouquinho sobre o sistema político nacional? Ele está inelegível por ter conversado com embaixadores.
Aí, no caso, por isso que eu estou te falando que sob esses argumentos, se vier ser condenado, seria na avaliação dele justamente por isso que o senhor está falando, uma condenação política. E por conta disso, e aí eu te pergunto, né, já nesse contexto, colocando esse contexto que o senhor põe, ele mereceria também uma anistia, já que seria uma condenação política? Eu vou te responder de forma mais clara ainda. O presidente Bolsonaro não cometeu crime algum. Se não cometeu, logicamente que ele teria que ser anistiado, mas anistiado do quê? É isso. O problema é a gente estar falando sobre um movimento político em torno de uma pessoa que está liderando todas as pesquisas, uma pessoa que já demonstrou que tem coragem para lutar contra o sistema, que pegou uma pandemia, que pegou uma guerra, mas, logicamente, que sabemos que ele incomodou muita gente. O presidente Bolsonaro não cometeu crime algum. Já arquivaram baleia, já arquivaram cartão de vacina, já arquivaram joias. Tem que arquivar isso também por meio de uma anistia, pode ser? Agora, é impressionante o que a gente está vendo. Eu espero, como eu disse anteriormente, que a justiça seja feita. O presidente Bolsonaro, ele estava lá no Nordeste agora, preocupado não só em fazer um evento político, ele está preocupado em mostrar para a sociedade brasileira o que está acontecendo. Não só que a carne está cara, que a laranja está cara, que as corrupções estão voltando nesse governo federal, mas que ele está vivo e que ele quer continuar trabalhando, que ele quer se colocar à disposição do Brasil. E as pesquisas demonstram que há um interesse da sociedade brasileira, que se faça democracia e não relativa. Por isso que eu acredito que sim, ele tem que estar presente em toda e qualquer anistia prevista. Théo Cury, a sua pergunta para a gente terminar aqui a entrevista. Vamos lá, só uma pontuação, que a das joias ainda não teve uma conclusão por parte do Supremo, porque não houve um parecer da PGR. Uma última pergunta para o senhor. Nessa semana, um dos grandes assuntos foi uma conversa, a repercussão sobre uma conversa do Hugo Motta com o presidente Lula sobre alternativas. Obviamente, é um tema que vocês, como políticos, vocês, como parlamentares, precisam também, na nossa democracia, conversar, e pelo bem da política, conversar também com a base governista e com o próprio governo. Quais alternativas em conversas com o governo estão sendo discutidas? Como convencer? Obviamente, nem todos os integrantes da base governistas ou simpáticos ao governo necessariamente vão concordar, mas quais argumentos pretendem usar? E, segundo ponto, eventualmente esse caso sendo barrado pelo Supremo Tribunal Federal, em caso de contestação, em caso de questionamento sobre legalidade, quais as alternativas, jogando, obviamente, bem lá para frente? Olha, primeiro que o diálogo com o governo, praticamente com a oposição, não existe. A gente não está torcendo contra o governo, a gente está torcendo pelo país, mas já denunciamos a licitação de comunicação, que não existiu porque ficou escancarado possíveis irregularidades. Já denunciamos também uma licitação do arroz asiático, tendo aqui no meu estado sofrido tanto por enchentes, não queriam nem comprar o arroz do Rio Grande do Sul ou do Brasil. Estamos denunciando agora uma relação junto à COP30, valores absurdos em torno de uma ONG internacional que está contratando até papel higiênico sem licitação. Então, denúncias contra o governo tem aos montes. O diálogo que ele tem com o Hugo Motta, bom, o próprio Centrão está demonstrando um certo abandono em relação à pauta governista. Nós entendemos, sim, que o Hugo Motta agora tem a clareza de que ele tem a maioria da Câmara Federal. Não há mais justificativa nenhuma de nós não pautarmos e passarmos essa responsabilidade ao plenário. Estamos dispostos a ter um texto realmente que atenda à proporcionalidade das penas, o devido processo legal, a ampla defesa, e no tocante ao que ocorreu, vai acabar abarcando as pessoas que estavam ali. Ou seja, a anistia vai ser ampla porque aquelas pessoas estão presas injustamente. Muitas delas, inclusive, estão fora do país. Nós precisamos entender que o STF não é um parâmetro de justiça. Espero que ele respeite o Congresso Nacional, que depois da Câmara Federal já temos o entendimento e o diálogo franco com o senador Alcolumbre. Quem está fazendo essa interlocução, inclusive, é o senador Rogério Marinho, que já deixou claro. O senador Alcolumbre se comprometeu
em aprovado na Câmara, será pautado no Senado. Ou seja, temos o Congresso empenhado pela anistia, pela pacificação, pela justiça. Cabe, daí, o presidente, que também precisa governar o país, parar de fazer politicagem, ele sancione essa lei e a gente vira a página. Nesse entendimento, eu acredito que o Supremo não vá se meter na decisão das duas casas. Olha, nós conversamos com o deputado federal Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. Ele é líder da oposição na Câmara. Quero te agradecer imensamente por topar conversar conosco, responder a todas as nossas perguntas de maneira tão gentil e clara também. Muito obrigada, deputado. Obrigado, querida Débora, Yuri, Theo. Fico sempre à disposição e também gostaria de falar que em contato com a equipe lá do nosso presidente, ele está melhor, está cada vez... Nós estamos agora com um problema que é segurar, porque ele quer continuar as agendas, mas a gente precisa também descansar um pouco, porque ele tem muito pela frente. Está aqui a entrevista com o deputado Luciano Zucco e ainda fez um freela de atualizar as informações para a gente a respeito do presidente Jair Bolsonaro. Obrigado mais uma vez, deputado. Um bom fim de semana ao senhor.